Atuante na medicina integrada, médico pós-graduado em medicina bioquímica e prática ortomolecular e nutrologia. O pediatra, com o título de especialização pela Sociedade Brasileira de Pediatria, desenvolve um Metanoia, voltado à saúde integral do ser humano, buscando excelência holística na vida física, emocional e espiritual. Tem auxiliado profissionais de todas as áreas a extrair o melhor de seu potencial genético. É com a palestra Carreira e Saúde que abrimos este segundo dia de palestras com seus aplausos, Dr. Aldrin Marshall. Shalom. Shalom? Ok. Bom, é uma alegria estar aqui novamente no Mevan e participando de uma outra visão, e eu creio que essa questão da instrumentalidade, nós usarmos a nossa instrumentalidade a serviço do reino, é algo que é uma onda que não pode parar. Então, vocês estão sendo chamados para que nós realmente vivamos e exerçamos a verdade absoluta sobre a nossa sociedade. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho 30 minutos para falar 16 horas. Então, tentarei ser o mais rápido possível. Ok. Nós vamos falar sobre vida abundante. Tiago 1:4-14 nos diz assim: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Essa é a versão que nós conhecemos em português. Mas, na versão médico-pastoral atualizada pelo Dr. Aldrin Marshall, significa o seguinte: você vai morrer. Você vai morrer. Mas você quer viver ou sobreviver até morrer? Essa é a questão que nos é colocada no dia de hoje. Como você está encarando tudo aquilo que Deus colocou diante de você? Como você tem sido um mordomo? Primeiro que você não é mais dono, você já é um mordomo daquilo que Deus te deu, seu corpo. Então, se eu quero viver até morrer, e eu vou viver até morrer, eu tenho que entender o que Jesus quis dizer em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você está vivendo essa vida em abundância? Porque se você não entende o que é vida em abundância, você não pode vivê-la. Como você vai ver algo que você não conhece? E a grande questão que nos é colocada nos dias de hoje é: você é um cristão, mas você vive o padrão bíblico de vida abundante? Essa é a questão. Primeiro, você sabe qual que é o padrão bíblico de vida abundante? Você acha que o jeito que você tem vivido reflete aquilo que Deus colocou à sua disposição? Ou você está vivendo algo subótimo? Ou você tem se contentado em viver algo mediano, na média? Ou, em outras palavras, uma vidinha medíocre. Não estou te ofendendo, porque medíocre significa na média. Mas vamos começar a entender, então, qual que é o padrão bíblico de vida abundante. Primeiro versículo, Isaías 53:5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, você já foi sarado. Está à sua disposição algo que Jesus já conquistou na cruz. Você é saudável não por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas por aquilo que Jesus já fez na cruz. E essa é a grande confusão. Nós entendemos que, se eu perguntar para você, você é saudável? Você ia falar assim: não, não sou. Porque nós achamos que ser saudável é a mesma coisa que estar saudável. Mas existe uma divisão. Ser saudável é algo que Jesus já fez na cruz, então está à sua disposição. Lembre-se, você é participante da segunda aliança, da nova aliança. Na primeira aliança, a relação de Deus com o povo de Israel era de senhor e servo. E Deus garantia: eu curo todas as suas enfermidades. Agora você é filho. E a Bíblia diz que se você pode dar, você como um pai imperfeito, dá ao seu filho coisas boas, Deus como pai perfeito, o que Ele não fará por você? Então, como que nós nos chegamos a essa condição de achar que doença é algo que faz parte da vontade de Deus para a sua vida? Você já pensou sobre isso? Como nós nos acostumamos a viver doentes e falar assim: Deus quis assim. Não. Vamos começar a entender, então, como é a visão bíblica. Robusta velhice, guarda esse versículo.
Todo dia você lê esse versículo, Jó 5, 26. Em robusta velhice eu entrarei para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Ou seja, o padrão de Deus é que você vai viver até morrer. Viver até morrer. Você não vai morrer de morte matada. Você vai morrer de morte morrida. Você não vai morrer com doença, você vai morrer de morte natural. Esse é o propósito e o projeto de Deus para você. Deus te criou para viver isso. Você está começando a entender? Agora, olha lá Salmos 91, salmo que você lê sempre. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. A palavra salvação, ela não se abrange a sentido espiritual, mas ela abrange também a cura física. A cura física. Mas o que tem acontecido? Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não está faltando informação, está faltando conhecimento. Ou seja, se eu sou o povo da Bíblia, como nós éramos conhecidos antes, eu tenho que conhecer a Bíblia. E não somente conhecê-la, mas vivê-la. Porque a Bíblia diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Ou seja, ela tem que estar misturada com você. Qualquer área da sua vida tem que estar sendo permeada pela palavra de Deus. Mas o que tem acontecido? Vou te colocar aqui. Imagina isso aqui como o seu cartão de crédito. Aqui é a nossa curva de saúde, o intervalo de saúde. Aqui nós temos o potencial genético de viver até 120 anos. É o que está em Gênesis, não é isso? O homem não vai passar de 120 anos. Nós temos esse potencial genético. Eu vou alcançar esse potencial genético. Você vai? Meu Deus, ninguém quer isso, não? 120 anos. Mas olha aqui, imagine então um cartão de crédito. Deus te deu 120 milhões de dólares, de euros. E o que nós fazemos? Então, dos 0 aos 20 anos, nós crescemos. Todos nós vamos crescer. Aqui é o máximo do hormônio de crescimento, GH. Hormônio que faz com que a gente cresça. Depois dos 20 anos, ele faz com que a gente não envelheça. E aqui está o grande problema. Dos 20 aos 40 anos, nós temos o nosso intervalo de saúde. E aqui, que a gente gasta toda a fatura. Aqui a gente passa. Aí chega a conta. Você começa a degenerar. E você começa, então, só a pagar o juro do cartão. Porque o principal, você não consegue chegar. E aí você entra já na falência, né? Morbidade. E aí, aos 80 anos, você morre. Então, esse é o nosso parâmetro atual. Isso é estilo de morte. É estilo de morte. Olha como nós temos atualmente abordado a questão da convivência com a doença. Na medicina convencional, nós não estendemos aqui o tempo de saúde. Nós só convivemos mais tempo com a doença. Ou seja, você começa a tomar medicamento. E o medicamento é a terceira causa de morte nos Estados Unidos, iatrogenia. Então você sabe, já deve ter lido bula e viu que a coisa é complicada. Você vai ler bula, você não toma remédio. Mas olha o que está por trás dessa visão. Nós, com o nosso estilo de vida atual, nosso estilo de vida ocidental, somos inflamados. Você é inflamado. Lembra quando você encravou sua unha e ficou um negócio vermelho? Aquilo lá é inflamação. Imagine isso acontecendo no seu organismo todos os dias. Isso cria o terreno para todas essas doenças. Essas doenças não são frutos da casa, são frutos do seu estilo de vida. Ou pior, do seu estilo de morte. E nós achamos que é a vontade de Deus. Isso é o pior. Bom, mas se eu tenho um estilo de vida saudável, eu reduzo o risco de qualquer enfermidade. Olha que coisa boa. Então, existe alguma notícia boa que eu posso, então, me ancorar. Olha aqui, quando você começa a pensar numa doença como um fruto, imagina uma árvore com o seu terreno e um fruto. Imagina a doença, por exemplo, um câncer, como aquele fruto que está estragado. Ok? Na medicina convencional, você pega o fruto e tira o fruto. Então, você faz químio, faz rádio, faz uma cirurgia. Ok, tirei o fruto, mas só que o terreno continua lá. Por isso que as recidivas de câncer continuam acontecendo. Na verdade, o câncer foi uma das doenças em que não houve evolução em sobrevida. Porque até 5 anos é considerado tratado, curado. Depois disso, vem as recidivas. Ok? Então, de 1950 para cá, não houve mudança nisso aqui. Houve melhora naquela sobrevida? Houve. Mais ou menos. Mas então vamos pensar assim, em vez de tratar só o fruto, vamos tratar a árvore e tratar o terreno. É isso que nós vamos fazer, essa abordagem é o que tem gerado. Então, olha aqui, lembra o seu intervalo de saúde, que era até os 40 anos, ele foi para 80 anos. E aí você degenera, porque todo mundo vai morrer, você vai envelhecer. E aí você chega até os 100, 110,
potencial genético para 120. Então, aqui, a Bíblia nos diz que em Gênesis que ia até os 120 anos. Mas a idade biológica, você pode chegar aqui até os 80 anos. Você quer isso para a sua vida? Era isso que Caleb vivia. Caleb tinha 80 anos, 85 anos, mas tinha uma idade biológica de 40 anos. Ele chega, então, à sua velhice e morre com uma idade biológica de 80 anos. É confuso? Não. É o padrão bíblico. Então, quem tem sido o seu modelo de vida saudável? Esse tem sido o grande problema. Nós não conseguimos ter um parâmetro correto de quem deve ser o nosso modelo. Porque se você tem um modelo errado, você vai viver errado. E o grande problema é que nós, como geração cristã, não temos o modelo correto. Não temos o modelo correto. Porque nós não conseguimos olhar para Jesus. Você não consegue olhar para Jesus e vê-lo como seu modelo de saúde. Só que a Bíblia diz para você, Tiago 1:22, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Praticante da palavra significa que eu tenho que olhar para a Bíblia, mas eu tenho que olhar para a palavra de uma outra forma. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Palavra era Jesus. Jesus é a palavra. Então, eu tenho que praticar a palavra, eu tenho que praticar o estilo de vida de Jesus. Então, por quê? Porque eu fui criado à imagem de Jesus, para ser conforme a imagem de Jesus, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, eu tenho que refletir a imagem de Jesus. E para refletir a imagem de Jesus, eu tenho que viver esse equilíbrio. Jesus tem que ser o meu modelo no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Se eu não consigo entender essa visão, eu vou colocar alguém no lugar de Jesus. Mas só que você foi moldado à imagem de Jesus. E se eu coloco algo como modelo, que não seja Jesus, eu vou viver por força e por violência, não pelo Espírito. Porque eu vou colher as consequências de colocar um modelo errado. Mas vamos ver então, esse versículo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aquilo que Jesus viveu naquela época, não é somente para aquela época, é para você hoje. Como Jesus encarava, como Jesus viveu a sua vida terrena. Primeiro, Jesus não era espírito aqui, né? Ele tinha um corpo. E como corpo, ele nos mostrou como cuidar do corpo. Mas só que a gente espiritualiza tudo que Jesus fez. Ah, não, ele não era carpinteiro. Né? Então, às vezes já ouvi esse comentário, não, ele não era carpinteiro, tal. A gente espiritualiza. Mas olha aqui o que a Bíblia vai nos dizendo. Vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo. Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto. A parte física não é meramente a parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixe que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. Então, aquele conceito de que é pó e vai virar pó, acabou. Você é mordomo, você não é dono. Você vai prestar conta do que você tem feito com o templo do Espírito Santo. Está pegando? Depois do café da manhã, uma palestra dessa é violenta, né? Olha aqui a Bíblia diz, amado, ora porque você tenha boa saúde e tudo que corra bem, assim como vai bem a sua alma. Irmão, basicamente você é uma Ferrari. Deus cria você para dominar. Você é uma Ferrari. Só que se você não cuida dessa Ferrari, ela pode fazer isso aqui. Ela continua sendo uma Ferrari, mas não vai conseguir cumprir o propósito para o qual ela foi cumprida. É a mesma coisa o que nós fazemos com o nosso corpo, ou com o nosso propósito. Se eu não entendo que eu sou o templo do Espírito Santo e que Deus me cria com todas as ferramentas para poder ser alguém que vai dominar, eu chego nesse ponto. Continuo tendo chamado, continuo tendo vocação, mas não consigo mais exercê-la. Eu estava nesse caminho, tá? Eu estava nesse caminho, mas graças a Deus, o Espírito Santo falou comigo assim, para de investir no futuro marido da sua futura viúva. Foi algo muito espiritual. Trabalhava, ganhava dinheiro, só que ia morrer, tá? Eu era o próximo da fila. Ok, então você entendeu essa parte, doença não é a vontade de Deus, doença não é propósito de Deus para a sua vida, e Jesus tem que ser o centro tem que ser o seu modelo. Ficou claro isso? Esse paradigma está mudado na sua vida agora? Então diga para mim, quem é o seu modelo de vida saudável? Jesus. Quem você vai se inspirar a partir de hoje para viver o seu modelo de vida saudável? Jesus? Então tá, vamos ver então quais são os fundamentos de estilo de vida de Jesus. Primeiro,
Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha lá, eu grifei a palavra sejam capazes, existe uma condicional. Eu sou cristão, mas se eu não entendo a centralidade de Jesus na minha vida, em espírito, alma e corpo, eu não consigo experimentar na totalidade a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está compreendendo? Está compreendendo, então, por que você come é algo espiritual? Então, a coisa começa a apertar. Então, vamos ver quais são os fundamentos de uma vida saudável. A gente olha para a palavra e vemos algo sobre sono. Sabe o que significa sono? É isso aqui. É o momento em que o teu organismo para, fecha as portas. Imagina o Beto Carreiro se tivesse... Quando fecha as portas, ele faz a manutenção, faz a limpeza de tudo. Isso é o período de sono. É o período em que o seu organismo faz uma reorganização, uma limpeza, uma regeneração de todos os seus tecidos. É o momento em que o seu hormônio de crescimento é produzido. Se você não dorme, não tem hormônio de crescimento, rapidamente você vira um maracujá de gaveta. Envelhece mais rápido. Então, o sono é um anti-aging, é um anti-envelhecimento. Outra coisa, o sono é o momento em que o seu organismo faz a limpeza das memórias. É o momento em que existe a fixação das suas memórias. Então, é o momento em que o hipocampo, uma região do cérebro, estimula a produção de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor responsável pela memória e concentração. É por isso que você já não consegue ter a memória tão boa. Nossa, onde eu coloquei aquele crachá? Porque você não dorme. Ah, doutor, mas eu tomo Rivotril. Não, você não dorme, você apaga. É diferente. Dormir é uma coisa, apagar é outra. Por isso que Rivotril é uma das principais causas de demência, porque a pessoa perde essa capacidade de regeneração do hipocampo. Outra coisa, durante o sono é produzido um hormônio chamado leptina. Sabe o que esse hormônio faz? Diz assim para você, pare de comer. Se você não dorme, você não para de comer. Você continua comendo, come mais do que precisa. Outra coisa, durante o sono, existe uma regeneração do seu sistema de defesa. Se você não dorme, é fácil você ficar doente. Ok? E você vai olhar para Jesus, e o que Jesus fazia? Quando ele tinha sono, ele dormia. Está olhando para Jesus? Vamos lá. Vou ter que falar rapidamente, né? Sono, tem muita coisa para falar. Água. Água. Quando Jesus tinha sede, o que ele fez? Pediu água. Falando em água. Olha o que o cara que foi prêmio Nobel de Medicina falou. A água é a matéria, a matrix e a mãe da vida. A estrutura molecular da água é a essência da vida. A água é o nutriente mais importante do corpo e está envolvida em todas as funções do seu organismo. Todas as funções. Sem água, você não vive. Oxigênio, você vive 5 minutos. Água, até 5 dias. Comida, até 50 dias. Mas água, 5 dias. Mas olha como você é constituído. Aqui, ó. 70% da água no adulto. O idoso vai ficando com 50%. Mas olha que interessante, como que é a distribuição dessa água? Um indivíduo de 70 quilos, 42 litros de água. Nós, na medicina, importamos-nos com 10% dessa água, ou seja, aquilo que está no sangue. Só que 66% da água está dentro da célula. E 22% no interstício, no espaço entre as células. É isso aqui, ó. Tá? Aqui é o sangue, é um capilar. Aqui as células. Esse espaço aqui, ó, interstício. Então aqui, ó, 66% da água está aqui, 22% está aqui, 10% está aqui. A gente só se preocupa com isso aqui. Vou repor, tal. O paciente chega chocado lá, você tem que repor, claro. Mas isso aqui, a gente não se preocupa com isso. Por quê? Porque nós achamos que a água não tem importância. Mas, olha o que acontece. A água, ela tem 2 tipos de água. Tem a água estruturada e a água desestruturada. Quanto mais água desestruturada, pensa num pântano. Você tem aí 70% de água. Como estão suas águas? É um pântano ou é uma fonte de águas correntes translúcidas, transparentes? Você tem que pensar nisso. Se for um pântano, você está cheio de água desestruturada. E quanto mais água desestruturada, você caminha para a doença. E aí você chega ao ponto da morte não natural. Chega a câncer. Agora, se você tem uma água estruturada, ou seja, uma água de boa qualidade, você toma água, né? Não aquela água preta, aquela água morta, né? A Coca-Cola. Isso não, né?
Ah, não, toma água assim, doutor, 2 litros de coca. Não, você está tomando água morta. Tá? Então, água estruturada. Então, você caminha para uma morte natural. E olha como o negócio é tão violento. Isso é um cristal de água. Antes da oração. Aqui, ó, antes da oração. Olha a desestruturação. Olha depois da oração. Como estão suas águas? Estão assim ou estão assim? Lembre-se que as ruas do céu são de cristal, né? Talvez sejam esses cristais frutos da nossa adoração. Já pensou nisso? Ok, vamos continuar então. Eu tenho que falar pouco da água, mas você tem que beber uma água com pH alcalino, ou seja, maior que 7. Ok? A água, de preferência, tem que vir de um filtro que tenha uma purificação, ou seja, que consiga até eliminar os metais pesados. Inclusive, o cloro que a gente faz para a limpeza é um metal pesado, é um metal que vai gerar câncer no seu organismo. Então, se você tem um filtro que tira isso, é ok. Ah, doutor, mas e a água do filtro de barro? É boa? É boa depois que você filtrou e coloca lá, ok? Vamos lá. Então, vamos falar só esse pouquinho de água. Jesus tomava água. Vamos falar sobre atividade física? Lembra do pântano, que eu usei a figura do pântano? Se você não faz atividade física, a sua água fica um pântano. Quando você faz atividade física, ela movimenta essa água. Então, você faz com que o organismo tenha um processo de detoxificação. Você foi criado para se movimentar. Tanto que o cristianismo, o primeiro nome dos cristãos eram os do caminho. Caminho só se faz caminhando. Ok? Olha lá. Ah, doutor, mas Jesus fazia isso? Cara, primeiro, vamos falar sobre Jesus. Olha o quanto que Jesus andou. 34.700 quilômetros, em média. A linha do Equador tem 40 mil quilômetros. Então, Jesus quase deu a volta ao mundo andando. Além disso, Jesus era filho de carpinteiro e era carpinteiro. Numa época em que não tinha nenhum instrumento elétrico. Imagina Jesus fazendo força. Jesus era muito musculoso. Ele tinha uma parte, ele fazia atividade contrarresistida, além da parte aeróbica. Ou seja, ele fazia musculação, né, lá nos seus aparelhinhos. Outra coisa, é só você olhar para o momento da crucificação e do castigo. Jesus foi açoitado e ele não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Ou seja, ele tinha que ter uma estrutura ósseo-muscular muito forte para não ter nenhum dos seus ossos quebrados. Além disso, ele pega a cruz e caminha mais ou menos 3 quilômetros até o Calvário. Você acha que alguém com aquela figura esquelética que a gente vê normalmente nos crucifixos da escola representaria Jesus? Conseguiria carregar isso, fazer isso? Então, esse paradigma já tem que ser quebrado na sua vida. Então, Jesus fazia atividade física. Não igual a gente que paga pela atividade física. Ele fazia naturalmente, porque fazia parte do contexto. Ok? Além disso, a atividade física é excelente para prevenir doenças e faz fluir as águas da vida do nosso corpo. Doutor, não tenho tempo para fazer atividade física. Mentira. Você não quer fazer atividade física, é diferente. Baixa um aplicativo aí no seu celular chamado Seven, 7 minutos, que é o HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. Você vai ver se você não consegue fazer 7 minutos da sua vida. Ah, doutor, eu viajo muito. Então, todo quarto que você dorme tem uma parede e tem uma cadeira. Tá? Então, dá para você fazer o HIIT. Ok, agora vamos falar sobre detoxicação. Detoxicação. Vou falar de 2 coisas para você. As pessoas perguntam para mim, doutor, eu só como comida natural. Eu só sou vegano, eu só tomo água e tal. Todos os seres vivos estão contaminados com dioxinas. Dioxinas são frutos da queima de combustíveis fósseis. Não existe nenhum ser vivo que não está contaminado por dioxina. A dioxina altera profundamente o DNA. Ela é carcinogênica. Então, todos nós estamos contaminados por dioxina. Além disso, você vai entrar em contato com várias substâncias no seu dia a dia que fazem com que você fique tóxico. Uma delas chama-se nagalase. Nagalase é uma substância que bloqueia a conversão da vitamina D em uma proteína que ativa todo o seu sistema de defesa. E olha que interessante. Essa nagalase está sendo colocada nas vacinas. Interessante, né? Informaçãozinha. Nós temos, então, contato direto e diário com substâncias tóxicas. O nosso mundo é tóxico, mas você não precisa ser. O que é isso aí? Isso aí foi um produto que eu ajudei a desenvolver, Total Life. Tá?
que exatamente entra nesse processo de nutrigenômica, ou seja, eu ajudo o seu organismo a eliminar toxinas e, ao mesmo tempo, dou os nutrientes para que ele possa fazer essa recomposição, ativar os genes de prevenção de doenças e desligar os genes que geram doenças. Detoxicação é algo que você tem que fazer todo dia. Jejum é uma das ferramentas mais fantásticas que você tem para detoxicação. Por quê? Porque o jejum ativa a produção de hormônio de crescimento. O jejum faz com que as células consigam expulsar do seu interior essas toxinas. Quando você faz o jejum, você aumenta em 2.000% a produção de hormônio de crescimento nos homens e nas mulheres em 1.300%. Ou seja, você vai demorar para envelhecer, vai demorar para virar um maracujá de gaveta. Segunda coisa, o jejum, ele faz com que o seu organismo ative a queima de gorduras. Ou seja, você bloqueia o que nós chamamos de resistência insulínica, você bloqueia o terreno para diabetes tipo 2. Então, quando você jejua da forma correta, da forma bíblica, o jejum bíblico é alimento, não é televisão, nem internet, nem jejum de palavras, tá? Tem que explicar, porque às vezes a gente confunde, não, eu faço jejum de palavras. Não, ok? Bom, alimente seu corpo e não a sua carne. O que você come não impede que você vá para o céu, mas pode fazer com que você chegue lá muito mais cedo. Você tem que fazer do seu alimento o seu medicamento, não o seu veneno, ok? E quando nós temos uma alimentação correta, nós podemos escolher como nós vamos morrer, ok? Quanto mais carboidrato eu consumo, mais eu crio o terreno para aquela inflamação. Quanto mais gorduras e proteínas boas eu como, mais eu crio uma proteção, uma regeneração dos meus tecidos. Porque o colesterol nada mais é do que uma substância que o seu organismo usa para que ele possa fazer um recapeamento dos seus vasos sanguíneos. Quando você começa a subir seu colesterol, normalmente é porque o seu organismo está com baixa de hormônio. E aí ele usa esse mecanismo, aí você vai lá e toma uma estatina. Acaba com a proteção do seu organismo, acaba a defesa. Você vai perder músculo, vai ficar burro, porque você vai perder memória. Não forma neurônio. Então, está tomando estatina, um grande candidato à demência. Ok, essa é a pirâmide convencional, pirâmide que faz você ficar doente, base carboidrato. Né? As gorduras boas estão lá em cima. Como Jesus se alimentava? Basicamente com essa estrutura. Tinha carboidrato? Tinha, mas eram carboidratos integrais, e estavam normalmente lá em cima. A base dele eram óleos e gorduras boas, carnes, normalmente o peixe, que é muito rico em ômega 3, o leite daquela época tinha a cabrinha, né? Agora, doutor, eu posso tomar um leite de caixinha? Ué, pode. Quer morrer? Continua. Por quê? Não é leite, né, gente? Pessoal, isso aqui é rico em estrona. Então, você é um hormônio que gera muita multiplicação celular. Então, é um potencial cancerígeno muito alto. Aí, o que você faz? Quanto mais açúcar, mais você glica, mais você inflama, mais você transforma a proteína em suspiro. Ou seja, daqui a pouco você dá teu último suspiro e você não sabe por quê. A Bíblia diz, não é inteligente empanturrar-se de doces. Ali, olha que coisa linda esse sorvetinho, né? Que bonito. Resumindo, quanto mais branco o pão, mais cedo você vai para o caixão. Quanto mais carboidrato eu como, mais eu alimento o câncer. Mas quanto mais eu faço a dieta de Jesus, mais eu alimento o meu organismo. Não adianta você fazer uma cirurgia para câncer, fazer quimioterapia e fazer radioterapia, se você continua se alimentando da mesma forma, se enchendo de carboidrato. Vai voltar. Vai voltar. Por quê? Porque o seu organismo continua com o terreno alterado. A primeira coisa que eu faço com meus pacientes com câncer é, eu tiro o carboidrato. Eu tiro o carboidrato. Tá? Ok, modulação nutricional. Infelizmente, hoje, os nossos alimentos, eles estão com um percentual de nutrientes mais baixo do que nas gerações anteriores. Hoje, nós temos 50% menos vitamina C no brócolis do que há 30 anos atrás. Então, não adianta você... Se você faz uma alimentação saudável, você ainda não tem todo o seu aporte de nutrientes que você precisa. Por isso que você precisa de modulação nutricional. Aqui é uma tabela, se quiser tirar foto, pode tirar, em que você tem tudo o que você precisa, assim, de vitaminas e sais minerais, além dos aminoácidos que você precisa. Porque se você não tiver isso aqui... A propósito, quem estiver tomando estatina aqui, você tem que tomar coenzima Q10, tá? Eu já sugeri que você tirasse a estatina, mas toma coenzima Q10 pelo menos, porque senão seu coração vai parar. Lembra que seu coração é músculo, né? E músculo precisa de coenzima Q10 e estatina bloqueia a coenzima Q10.
Ok? Então você precisa, então, suplementar. Ok? Bom, estresse. Aqui é o terreno. Pensa bem como Jesus lidava com o seu dia a dia. Lembra da passagem da multiplicação dos pães? Jesus estava lá, diante da multidão, e essa multidão não tinha o que comer. E Jesus estava cercado pelos seus discípulos. João, que tinha transtorno afetivo bipolar, o cara uma hora era calminho, outra hora, vamos quebrar tudo. Estava lá cercado de Mateus, que provavelmente estaria na Lava Jato agora. Tomé, que tinha um quadro de perseguição, ele era meio esquizofrênico, cara. E tinha Judas, que era borderline, tinha transtorno de personalidade. Jesus estava com esse público. Olha lá, os seus mais chegados. E como ele lidava com as situações? Essa é a questão. Como Jesus lidava com o estresse? O problema é que, hoje em dia, nós lidamos com o estresse da nossa forma, não da forma de Jesus. E aí, meu irmão, você não transforma o estresse em poder, você transforma o estresse em derrota. Porque você vai colher as consequências do estresse, se você não age e reage a situações como Jesus. Porque, Provérbios 25, 28, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Olha o que Jó fez. Exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Estresse, basicamente, é uma reação de medo. O seu organismo se prepara para lutar ou fugir diante de um medo real. Ele se preparou, passou o perigo, ele volta para a normalidade. Foi assim que você foi programado por Deus para reagir. Só que, hoje, nós não vivemos situações de estresse, vivemos uma vida de estresse. Então, aquilo que foi criado para te proteger começa a te destruir. E o estresse é o desencadeante e o agravante de qualquer doença que se possa pensar. Até essa unha que está com micose, que nunca melhora, é por causa do estresse. Então, o estresse afeta todas as áreas do seu corpo. Corpo, mente, comportamento, emoções. Todas as áreas. Todas as áreas. Bom, pelo menos não vi ninguém ainda dormindo aqui, cochilando na minha ministração agora de manhã. Quer dizer que você não está tão estressadinho hoje. Mas como Jesus reagia? Princípio do chuveiro velho. Eu não ligo e quando ligo eu não esquento. É assim que Jesus fazia. Tá? Ou seja, não importa o quanto de estresse que eu enfrento, importa como eu enfrento o estresse. Aí começamos a entender a atitude de Jesus. No mundo eu terei aflição. Você terá aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai ter aflição, mas, olha o parâmetro, tem de bom ânimo. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus a quem você serve. Busque em Jesus, olhe para Jesus, sempre olhe para Jesus. Alimentação, olhe para Jesus. Paulo, entendendo o que era essa experiência de ter Jesus no centro da sua vida, em espírito, alma e corpo, nos dá indicador de atitude. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Na passagem da multiplicação, Jesus orou e deu graças. Lembram dessa passagem? Essa foi a atitude de Jesus. Por quê? Porque isso muda a forma de processamento do estresse no seu organismo. Você faz com que o seu inconsciente, o seu sistema límbico, que funciona a uma velocidade de 400 milhões de bits por segundo, seja mudado. E aí aquilo que está no seu córtex, na sua mente racional, que lê a palavra e diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas aquilo lá não entra no seu inconsciente, mas quando você começa a viver a palavra, você começa a mudar o seu sistema límbico, você começa a mudar aquela mensagem que está gravada lá, aquele imprint que está no seu inconsciente. E aí você faz o quê? Você não começa a usar as suas armas, começa a usar as armas de Deus, que são capazes de destruir, poderosas e capazes de destruir fortalezas. Quando você começa a agir como Jesus, primeiro, você já tem a mente de Cristo, não? São cristãos aqui? Vou perguntar de novo, você já tem a mente de Cristo, não? Ok, se você já tem a mente de Cristo, você pensa, em Filipenses 4:8, você pensa dessa forma. Tudo que é fora disso aqui, está fora da sua mente, porque sua mente está debaixo do senhorio da mente de Cristo. Concluindo, irmãos, sabe somente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Terminando, Paulo diz assim, já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias, fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, conforme alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver, com o que tiver, posso fazer qualquer coisa, por meio daquele que faz de mim o que eu sou.
reestruture tudo o que acontece com você, de acordo com a verdade da palavra de Deus. Porque eu creio que você vai chegar aos seus 120 anos dizendo como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém?